Ressoa meus elétrons, tudo positron. No último vídeo a gente discutiu a ideia de propriedades específicas da matéria. No vídeo de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o que é constituída a matéria. Quais são os constituintes da matéria? Vamos lá! Bom, o que é um constituinte da matéria? São os componentes que constituem a matéria, ou seja, que formam essa matéria. E quando a gente fala da classificação desses constituintes, eu estou falando de átomo, elemento químico, íon, molécula, substância e mistura. E a gente vai ver cada um desses constituintes. Beleza? Primeiro, átomo. Átomo a gente pode definir como sistema eletricamente neutro, constituído de duas partes: núcleo positivo, composto de prótons e nêutrons, e eletrosfera negativa, composta por elétrons. Eric, não entendi nada. Calma. Primeira coisa, sistema. O que é um sistema? Sistema é uma parte do todo, parte do universo. Então eu falo que sistema é o quê? É uma parte do universo que eu quero estudar. Então, parte do universo. E essa parte do universo é o meu centro de estudo. Então, por exemplo, essa sala toda aqui é o meu universo. Essa caneta é o meu centro de estudo, é o meu foco de estudo. Como essa caneta faz parte de tudo, eu falo que essa caneta é o meu sistema, é aquilo que eu estou estudando. Então, sistema é aquilo que eu estudo, que é eletricamente neutro. O que significa isso? Aqui, vamos mudar a cor da caneta. A gente sabe que na natureza existem dois tipos de cargas elétricas. Cargas positivas e cargas negativas. Quando a gente fala eletricamente neutro, eu estou falando que as cargas positivas são iguais às cargas negativas. Ou seja, tudo que é positivo é igual a tudo que é negativo. Beleza? Constituído de duas partes. O núcleo central positivo, e dentro desse núcleo eu encontro prótons e nêutrons. E a eletrosfera, que é uma parte exterior negativa, onde eu encontro os elétrons. Então tá aqui, um desenho pra gente. Então aqui, a região central, olha, essa região central aqui, eu chamo de núcleo, tá? No núcleo, eu tenho o quê? Eu tenho os prótons, que eu represento pela letra P, que tem carga positiva. E eu represento os nêutrons também, com a letra N, que não tem carga, ou seja, carga zero. Tá? Carga do nêutron é zero. E por fora eu tenho o quê? Eu tenho a eletrosfera. A parte de fora é eletrosfera. A eletrosfera é uma parte negativa aonde eu encontro o quê? Os elétrons. E esses elétrons eu represento o quê? Com um Ezinho e um tracinho. Então, no núcleo central positivo, onde eu tenho os prótons e nêutrons, e por fora eu tenho a eletrosfera, que é negativa, onde eu encontro os elétrons. Beleza? Partículas subatômicas. Olha só uma observaçãozinha sobre isso que a gente escreveu. A partícula subatômica é tudo aquilo que a gente encontra dentro do átomo, ou seja, próton, nêutron e elétron. O próton, falei para vocês que tem carga positiva. Nêutron não tem carga e elétron tem carga negativa. Quando a gente vai olhar a massa de uma partícula dessa, essa massa é extremamente pequenininha. Eu não consigo medir numa balança. Então os cientistas criaram uma unidade própria para esse tipo de massa.
que a gente chama de unidade de massa atômica, ou UMA. Unidade de massa atômica. Beleza. Então, UMA, ou simplesmente U, é a unidade que a gente olha para dentro do átomo. O próton, quando eles mediram, eles atribuíram a massa do próton igual a 1. E viram que é a mesma massa de um nêutron. Quando foram comparar a massa do elétron, viram que a massa do elétron é 1 dividido por 1836. Ou seja, você precisa ter 1836 elétrons para ter a massa de um próton. Isso implica dizer o quê? Que a massa do elétron, ela existe. A massa do elétron, ela existe. Só que como ela é tão pequena, mas tão pequena, ela é desprezível. Como assim, Eric? Seguinte, imagina que você coloca um elefante numa balança. O elefante, ele tem a sua própria massa. 2 toneladas, 4 toneladas. E uma formiguinha sobe no ombro do elefante. A massa da formiga faz diferença? Faz. Só que a formiga mede o quê? Alguns miligramas. E o elefante tem algumas toneladas. Então, eu falo que a massa da formiga é desprezível em relação à massa do elefante. Ou seja, a gente fala que praticamente não faz diferença. Ou seja, toda a massa de um átomo está concentrada onde? No seu núcleo. Então, se a massa do elétron é desprezível, o que sobra? Prótons e nêutrons, que ficam onde? No núcleo. Então, a gente assume que a massa de um átomo está concentrada no seu núcleo. Ou seja, a massa do átomo, que a gente representa pela letra A, massa do átomo, ela vai ser o quê? A massa dos prótons, ou seja, o número de prótons, mais o que? O número de nêutrons. Show! Tranquilo, né, galera? Então, a massa de um átomo vai ser o quê? Seu número de prótons mais número de nêutrons. Show! Segundo, elemento químico. O que é isso? Por definição, é um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico. Pô, beleza, Eric. E o que é número atômico? Número atômico, que a gente representa pela letra Z, nada mais é do que a quantidade de prótons que um átomo tem no seu núcleo. Por exemplo, hidrogênio só tem um único próton no seu núcleo. Então eu falo que o número atômico dele vale 1. O oxigênio tem 8 prótons no núcleo. Então eu falo que o número atômico dele vale 8. O sódio tem 11 prótons no núcleo. Então eu falo que o número atômico dele vale 11. Tranquilo? E como é que eu represento esses elementos, Eric? Bom, se esse elemento apresentar apenas uma única letra, então a gente fala que é uma letra maiúscula. A gente representa por uma letra maiúscula. Se por acaso houver uma segunda letra, ela vai ser representada por uma letra minúscula. Beleza? Então aqui, ó, o carbono, que teve a primeira representação com a letra C. Então aqui, ó, carbono, letra C. Depois o cálcio. Cara, cálcio também começa com a letra C. E também a segunda letra é A. Só que como o carbono já tinha C, o que a gente faz? Agora a gente coloca a primeira letra C e a segunda minúscula A. Então, símbolo do carbono, C. Símbolo do cálcio, Ca. Sério. Ó, C já foi. Segunda letra, E. Então, o sério, a gente representa o quê? C, E. Césio. C já foi. E já foi. E agora? S. Então, aqui, ó. C, o quê? S. Cobalto. C já foi. É a segunda. O.
Então, cobalto é CO. E o cobre? C já foi, O já foi. Então, agora, como é que eu represento o cobre? Isso. Cu. Cu, Eric, por que CU? Bom, o cobre é um Cu por quê? Porque alguns elementos não vêm com a sua representação, por exemplo, em português ou inglês. Alguns elementos vêm com o seu nome em latim ou grego. O cobre, ele vem do seu nome em latim, cuprum. Tá? Então, alguns elementos vêm com nomenclaturas de outras línguas, principalmente o latim. Então, cobre vira cuprum, por isso Cu. Beleza? Eric, tranquilo. Então eu acabei de ver que eu represento os elementos químicos por letras. E quais informações que eu consigo obter mais ainda? Então, por exemplo, se eu tenho um elemento qualquer X aqui, existem algumas informações que eu consigo obter. Em cima desse elemento, a gente tem a massa dele, a massa A. Então, a massa atômica desse elemento é a massa do átomo, tá? Embaixo a gente tem o quê? O número atômico. Número atômico. Beleza. Então, em cima, direita, massa. Embaixo, à direita, número atômico. No meio do lado esquerdo, a gente tem o quê? O número de nêutrons. Beleza. Então, as três informações que eu consigo quando eu trabalho com representações, que são o quê? Aqui, ó, número atômico embaixo na direita, número de massa em cima na direita e número de nêutrons no meio à esquerda. Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender. Sódio 2311. O que a gente tem? Eu quero saber massa, número de prótons, número atômico, nêutrons e elétrons. Aqui, ó. Número de massa A. Número de massa A fica à direita e em cima. Então, A igual a 23. Número atômico. Número atômico é a mesma coisa que número de prótons. P. Que vale quanto? É embaixo na direita. 11. Número de nêutrons. Eu sei o que? Ele não me deu, mas eu consigo calcular. Lembra? Massa é igual ao quê? Prótons mais nêutrons. Qual o número de massa? 23. Qual o número de prótons? 11. Igual ao número de nêutrons. Positivo, passo para o outro lado. Negativo. Ou seja, 23 menos 11 é igual ao número de nêutrons. Número de nêutrons é igual a quanto? 12. Então, nêutrons é igual a 12. E o número de elétrons, Eric? Num átomo, a gente sabe o quê? Que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, num átomo, prótons é igual a elétrons. Por isso que também fica 11. Para o cálcio aqui, número de massa, 40. Número atômico, que é a mesma coisa que número de prótons, 20. Número de nêutrons, aqui ó, massa é igual a prótons mais nêutrons. 40 é igual a 20 mais N. Positivo, passei para o outro lado, negativo. 40 menos 20 é igual a N. Ou seja, quanto vale meu número de nêutrons? 20 também. E o número de elétrons, Eric? Elétrons, num átomo, é igual ao número de prótons. Então, também vale 20. Beleza, galera? Tranquilo? Galera, nessa primeira aula sobre constituintes da matéria, falamos sobre o átomo, que constitui tudo que é matéria, e que dentro do átomo existem prótons, nêutrons e elétrons. Vimos a característica de cada um deles e falamos de elementos químicos. Na próxima aula, a gente vai continuar
esses constituintes. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!